Seria blockchain uma estrutura de dados? Sim, eu sei que muita gente associa blockchain como sendo um banco de dados, mas eu gosto de pensar diferente. Na verdade, eu li na internet a definição de estrutura de dados e a definição de banco de dados e fiquei pensando: eu acho que blockchain se parece mais como uma estrutura de dados. Não que seja relevante ficar pensando nisso, enfim. Sim, eu sei que as definições que temos na internet são bem genéricas, e eu não penso em blockchain como estrutura de dados por conta de uma simples definição, mas sim pela implementação. Veja só, um dos conceitos que quero explicar nesse vídeo é sobre linked lists, ou melhor, listas encadeadas. Se você é programador, provavelmente você já usou arrays. Uma desvantagem do uso de array é que ela é uma estrutura estática. Além disso, é uma estrutura com alto custo para inserção e deleção, e é nesse ponto que entram as listas encadeadas. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados linear em que cada elemento é um objeto separado. Cada elemento, que a gente vai chamar de nó, é composto por dois itens, os dados e uma referência ao próximo nó. O último nó tem uma referência nula, claro. O ponto de entrada em uma lista encadeada é chamado de cabeça da lista. Deve-se notar que a cabeça não é um nó separado, mas apenas uma referência ao primeiro nó. Se a lista estiver vazia, o cabeçalho é uma referência nula. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados dinâmica. O número de nós não é fixo e pode aumentar e diminuir sob demanda. Qualquer aplicação que tenha que lidar com um número desconhecido de objetos vai precisar usar uma linked list provavelmente. Resumindo, nas listas encadeadas, os seus itens podem estar em qualquer lugar da memória. Ainda não entendeu? É tipo um caça ao tesouro. Você vai no primeiro endereço e ele vai te dizer: o próximo item deve ser encontrado no endereço X. Agora ficou mais fácil de entender, né? Uma desvantagem de uma lista encadeada em relação a um array é que ela não permite acesso direto aos elementos individuais. Se você deseja acessar um determinado item, você tem que começar pelo cabeçalho e seguir as referências até chegar a esse item. Um array tem complexidade O1 para leitura e ON para inserção, e a lista encadeada é ON para leitura e O1 para inserção. Outra desvantagem é que uma lista encadeada usa mais memória em comparação com um array. Temos 4 bytes extras. Esses bytes servem para armazenar uma referência ao próximo nó. Se a gente fosse analisar a estrutura de um nó, seria basicamente dessa forma. Veja que temos aqui uma representação em forma de classe, onde temos um atributo que é data, ou seja, o conteúdo do nó, e a referência ao próximo nó. Bem simples de compreender. Inclusive, existe um tipo de lista encadeada chamada lista duplamente ligada, que é uma lista que possui duas referências, uma para o próximo nó e outra para o nó anterior. Eu gosto de mostrar esse tipo de lista encadeada porque na blockchain também temos uma referência ao nó anterior, ou melhor, ao bloco anterior. Eu acredito que você tenha em mente a complexidade de se alterar ou excluir um bloco da blockchain, no caso do Bitcoin, claro. Veja também que não é nada simples excluir um nó de uma lista duplamente ligada que esteja numa posição n, por exemplo. Veja nessa imagem. Eu quero deletar o nó de conteúdo 3. Para isso, eu tenho que mudar a referência do nó anterior, que é o de conteúdo 45. Eu vou apontar esse nó para o nó de conteúdo 1. E o nó de conteúdo 1, eu vou ter que apontar agora para o nó de número 45, de conteúdo 45. Então, veja que não é tão simples assim. Em uma blockchain, é similar. Se eu quiser alterar um bloco, eu tenho que ir alterando todas as referências, que seriam os blocos seguintes. Só que é muito mais complexo, e eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Lembra desse código? Então, é como se na estrutura de dados blockchain fosse a mesma coisa. Eu estou sendo bem simplista e generalista. É claro que tem muito mais questões envolvidas. Mas eu vou alterar essa classe para ficar de forma mais didática de entender para essa aqui. Veja agora que eu acrescentei um atributo hash. E esse atributo, no nosso construtor, é basicamente o hash do conteúdo do nó mais a referência. Só de olhar para essa classe, a gente sabe que se a gente alterar o conteúdo ou a referência, o hash também vai ser alterado. Agora eu vou novamente alterar essa classe. Veja que eu troquei a referência. Antes a referência era para o nó seguinte,
agora eu tenho um atributo string chamado previous hash. Isso porque na blockchain a gente faz essa ligação através do hash do bloco. Então, o bloco 4, por exemplo, tem o hash do bloco 3 e o bloco 5 do bloco 4 e assim por diante. Então, seria basicamente uma estrutura como essa. Resumindo a minha estrutura, eu diria que a blockchain seria uma lista onde os nós são linkados por um hash e cada nó faz referência ao seu anterior. E, claro, o primeiro bloco não possui referência a nenhum outro. Se formos parar para pensar por que os blocos são linkados dessa maneira, eu diria que um dos motivos seria a segurança. Se você quiser alterar um bloco antigo, você vai ter que alterar todos os outros seguintes. E eis a questão: será que isso faz sentido nessas blockchains privadas que dizem por aí? Será que o segredo do Bitcoin é a sua blockchain? Falando de maneira bem simples, como a rede é pública, qualquer um pode tentar modificar o blockchain, certo? Beleza, então vamos supor que a blockchain tenha 30 blocos e alguém queira alterar o bloco 2. Ele teria que alterar os 28 próximos blocos, certo? Não só isso, ele também teria que refazer todo o Proof of Work, e isso em menos de 10 minutos, pois a cada 10 minutos um bloco é adicionado na cadeia, e aí estragaria todo o trabalho. Pois é, eu não falei nada até agora de 10 minutos, Proof of Work, entre outros conceitos, né? Então, o segredo do Bitcoin não é a blockchain de maneira isolada, mas sim o protocolo como um todo. Se a gente olhar para a blockchain como uma simples estrutura de dados, a gente vai perceber que não tem nada de tão revolucionário assim. Por isso, eu acho um equívoco você querer isolar o conceito de blockchain do protocolo Bitcoin. Para mim, blockchain sem Bitcoin não faz sentido.